Olá! Hoje nossa conversa vai focar num desafio bem conhecido na área de computação, né? Como ensinar lógica matemática de um jeito eficaz, sem criar aquelas confusões conceituais nos alunos. E para guiar essa discussão, a gente está se baseando num artigo excelente. É o Como ensinar lógica matemática sem formar bugs, do professor Dr. Júlio César. Saiu na newsletter semanal Critical Thinking Plus, lá no LinkedIn. Quem quiser se aprofundar mais, olha, o link para o texto completo está na descrição, viu? Vale muito a pena a leitura. E claro, se gostar do que eu vi aqui, considere curtir, compartilhar, ajuda bastante a gente a ampliar esse debate importante sobre como ensinamos, né? Bom, nosso objetivo aqui é explorar a proposta do artigo. Ele traz uma abordagem que usa a ciência cognitiva para tornar o aprendizado da lógica melhor. Então, vamos empacotar isso. O artigo já começa apontando o dedo para a ferida, né? A dificuldade central. A lógica matemática é, abstrata, cheia de notação formal, manipulação de símbolo. Exato. E isso parece muito longe do dia a dia, ou mesmo da programação mais básica que o aluno está vendo no começo. Essa distância, então, acaba criando um terreno fértil para problemas, é isso? Perfeitamente. Essa abstração toda pode levar ao que um pesquisador, Kurt Van Leen, chamou de mind bugs, ou bugs procedimentais. Mind bugs. Isso. No trabalho clássico dele, Mind Bugs: The Origins of Procedural Misconceptions, ele mostra que não são erros aleatórios, sabe? São sistemáticos. Eles surgem quando a gente tenta aprender um procedimento tipo como resolver um problema de lógica só olhando exemplos que talvez não sejam tão bem estruturados ou que são meio soltos. Aí o cérebro, na tentativa de preencher as lacunas, acaba criando regras próprias, só que incorretas. São os tais mind bugs. Que interessante! E o que é fascinante no trabalho do Van Leen é a descoberta de que o aprendizado de procedimento acontece, olha só, principalmente por indução. Indução. Como assim? A gente generaliza a partir dos exemplos e dos exercícios que resolve. Uhum. Não basta só ouvir a regra ou ler a regra. A qualidade, a sequência, a clareza desses exemplos, isso é crucial para guiar o aluno a formar a regra mental correta. Entendi. Então o problema não é só o conteúdo em si, mas fundamentalmente como ele é mostrado e praticado. É isso. Exatamente. A falha está muitas vezes na ponte entre a teoria e a prática. E como o artigo propõe quebrar esse ciclo, para não formar esses bugs? Bom, aí entra a proposta metodológica do artigo que ataca justamente isso. Primeiro, ele sugere um ensino progressivo e modular. Modular? Sim, começar com o básico, tipo cálculo proposicional, as regrinhas do e ou não, e só depois avançar para predicados quantificadores. Mas o pulo do gato, assim, é o uso intensivo de exemplos contextualizados. Contextualizados, como? Pode dar um exemplo mais prático para a gente visualizar. Claro, claro. Em vez de só mostrar a tabela verdade do E lógico isolada, né? Mostrar como esse E funciona numa cláusula where de SQL. Ah, no banco de dados. Isso, para filtrar dados reais. Ou, sei lá, como a estrutura lógica do C, então, se não, vira um if-else numa linguagem como o C#, por exemplo. Outra coisa, usar fórmulas com quantificadores, aquele para todo ou existe algum, para modelar requisitos de um sistema de verdade. Tipo, todo usuário precisa ter uma senha válida. Faz todo sentido. Conectar o abstrato com o concreto da computação. Exato. Dá um porquê para aquela abstração toda. Mas só os exemplos resolvem, para evitar os mind bugs. O artigo fala algo sobre a prática, né? Não, só exemplo não basta. E aí vem outro pilar importante da proposta, super alinhado com Van Leen, a aplicação imediata. Imediata. Sim, listas de exercícios e listas extensas mesmo, bem organizadas por subtópico. E o aluno tem que fazer logo depois de ver a teoria e os exemplos contextualizados. Se a gente conectar isso com o quadro geral, percebe a importância, né? É essa prática sistemática e integrada que vai consolidar o procedimento mental correto. O aluno pratica o jeito certo várias vezes, com pequenas variações. Isso reforça o raciocínio e principalmente previne o bug, porque ele não tem que ficar adivinhando passos quando pega um problema novo. Entendi.
A prática guiada e imediata para não deixar espaço para a regra errada se formar. Isso. Então, pensando na jornada do estudante, qual seria o percurso que o artigo sugere? Olha, ele propõe um caminho bem estruturado. Começa com a manipulação básica das fórmulas lógicas, depois avança para a modelagem de problemas, de sentenças, usando predicados, quantificadores, e, por fim, aplicar essa lógica toda para analisar especificações de sistemas de um jeito mais rigoroso. E quais seriam os benefícios dessa abordagem toda? São vários. Para os alunos, é claro, mais segurança, mais fluência no raciocínio lógico, que é ferramenta essencial para a computação, né? E para os professores é um método mais robusto, baseado no que a ciência cognitiva diz que funciona. Ajuda a diminuir aqueles erros que a gente sabe que são persistentes. No fundo, então, o que tudo isso significa é construir uma base mais sólida para o pensamento computacional. Exatamente, é isso. Uma base firme desde o começo. Resumindo bastante, a ideia central é muito potente. Vamos alinhar o jeito de ensinar lógica com o que a gente já sabe sobre como o cérebro aprende procedimentos. Focar na progressão, usar exemplos claros, ricos em contexto e muita prática. Imediata. O artigo defende que essa é a melhor aposta para diminuir aqueles erros conceituais que, assombram tantos cursos introdutórios de lógica. Fica aqui então um convite para quem está nos ouvindo refletir um pouco, né, sobre as próprias experiências, seja como estudante, seja como docente. Os métodos que usaram ajudaram a ter uma compreensão firme ou geraram mais confusão. A prática estava ligada ao contexto. A gente gostaria muito de ouvir as opiniões aí nos comentários. E olha, se essa discussão foi útil, não esquece de curtir, de compartilhar. Ajuda muito a levar esse debate sobre ensino para mais gente. E para fechar, queria deixar uma provocação para a gente pensar um pouco além. Como será que esses princípios que a gente discutiu, a exposição progressiva, os exemplos claros, contextualizados, a prática imediata, como eles poderiam ser adaptados para otimizar o aprendizado em outras áreas, outras disciplinas complexas, abstratas, talvez até fora da computação? Fica aí a reflexão.